Quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui na nossa palestra Como Gerenciar Equipes Remotas de Alta Performance. Mas antes da gente começar, eu quero poder bater um papo com você, contar quem sou eu, por que eu criei essa palestra, esse tema que tem sido aí tão comentado, discutido aí em algumas redes de pessoas do nível de gerenciamento, né? Bom, eu sou o Eric Herdy e eu tenho algumas características que eu quero apresentar a você. Dentre elas, eu sou hoje CEO de uma startup, de uma empresa de tecnologia de segurança da informação, que é a Safe Latina Cloud Backup. É uma empresa que foi criada, desenvolvida para gerir um projeto de criação de uma solução de backup criptografado, seguro, na nuvem. Então hoje eu tenho esse grande desafio frente a um mercado altamente competitivo. Essa empresa, ela está nascendo agora, ela é nova no mercado, 100% brasileira, para atender uma demanda específica que a gente tem no mercado. Antes de eu iniciar dentro da Safe Latina, eu fui executivo da área de projetos de uma grande multinacional aqui no Brasil por 9 anos. Nos últimos 5 anos desses 9 anos, eu fui executivo de projetos globais, gerenciei mais de 100 projetos, gerenciei equipes remotas nesses 100 projetos em volta do mundo. Teve projeto no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, alguns na Ásia, enfim, eu tive projetos aí praticamente em todos os continentes do nosso planeta e trabalhando, obviamente, com clientes e com recursos do projeto no mundo inteiro. Isso me deu uma grande bagagem, um grande conhecimento que a gente vai explorar daqui a pouquinho, que a gente vai falar aqui na nossa palestra. Maravilha? Então vamos lá. Nesses 5 anos gerenciei muitas equipes remotas, dentre elas equipes de clientes, equipes de parceiros, de fornecedores, da própria IBM, e tive que gerenciar projetos daqui do meu escritório, onde a gente está se falando. Eu estou no meu escritório de casa, então foi daqui que nos últimos 5 anos, antes de iniciar na Safe Latina, eu gerenciei grande parte desses 100 projetos no planeta todo, aí em volta do mundo. Bom, pessoal, além disso, no MBA da FGV, eu tive a sorte de ensinar, de passar para os nossos alunos. Foram mais de 8.000 alunos que aprenderam daqui também, desse mesmo escritório, comigo, ensinando, tutorando, dando aulas, fazendo videoaulas para eles. Então daqui eu decidi fazer essa palestra aqui do meu escritório de casa, porque foi daqui que tudo isso nasceu nos últimos 5 anos. Então nada melhor do que daqui, da origem de tudo, eu poder falar um pouquinho para vocês como que eu gerenciei todo esse desafio, né, na volta ao mundo. Uma das coisas que ajuda muito, né, a gente já ouviu falar aí que executivo, gerente de projetos, a maior parte do tempo ele passa se comunicando, 70%, 80% do tempo de um gerente de projetos ele passa se comunicando. Então é isso que eu mais fiz daqui. Vou falar com um pouco mais de detalhe para vocês como é que a gente trata todo esse mundo, né, mas a comunicação foi o que mais me ajudou. Saber se comunicar, saber levar a informação. E já falando para você uma dica que eu aprendi com um presidente de uma empresa uma vez, um chefe meu, ele falou assim: Eric, comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Então, a partir desse momento, eu aprendi que a comunicação que eu faço tem que ser baseada no que o outro está entendendo do que eu estou dizendo. Senão, nada disso vale mais a pena. Então, assim, isso foi muito bom. Tiveram muitos prós e contras, né, em toda essa trajetória desses 5 anos, que eu quero contar agora para você, antes da gente entrar nos detalhes. Mas alguns prós foram justamente poder estar em casa, acordar um pouco mais tarde, não pegar aquele trânsito, que aqui em São Paulo, não sei de onde você está,
mas aqui em São Paulo ele é bem complicado, o trânsito está cada vez maior, né? Tem muito carro na rua, então estar em casa, poder estar com a família, acordar um pouquinho mais tarde, tomar aquele café da manhã com calma, em paz, foi um dos prós muito fortes para mim. Um outro pró muito, muito importante, meu filho de 3 anos que nasceu, eu estava em casa, pude acompanhar desde o primeiro dia de vida dele até hoje, no momento que eu estou aqui fazendo esse vídeo, ele está aqui em casa, está brincando com a minha esposa, então isso foi um pró muito grande, eu acompanhei todos os dias do meu filho daqui de casa, pude levar ele para a escola, pude ir lá buscar ele na escola, administrando o seu tempo, você acaba podendo fazer coisas que antes você não podia. Então isso para mim foi muito importante, né? Participar da vida da minha família. Isso para quem trabalha remoto é um dos fatores, para a grande maioria, decisivos de trabalhar ou não remoto. E uma vez que você aprende a trabalhar dessa forma, isso é uma vantagem competitiva maravilhosa para você se manter numa profissão remota, qualquer uma que seja. Claro que tem os contras, né? Nem tudo é uma maravilha. Também vou contar para você aqui o que aconteceu. 5 anos aqui, eu passei a não ir mais lá na empresa que eu trabalhava, nessa multinacional. E aí o que aconteceu? Uma vez eu estava na fila da Polícia Federal e eu estava atualizando o meu passaporte, eu ia precisar fazer uma viagem, e encontrei um outro executivo da empresa. E ele perguntou: Eric, você saiu da empresa? O que houve? E aí eu falei para ele: não, é que agora eu estou num time remoto, trabalho de casa, 100% home office, falo com meu chefe agora é americano, não é mais brasileiro, então não tenho mais ido na empresa. E aí ele falou assim: pois é, mas não some não, vai lá de vez em quando para a gente tomar um café, para a gente bater um papo, para as pessoas te verem e você ver as pessoas. Porque senão você perde esse networking local. Você cria um grande networking global, as pessoas passam a te conhecer no âmbito totalmente novo, global, mas o local acaba morrendo. E eu não tinha me tocado disso, né? Eu não sabia que isso podia acontecer, e isso aconteceu. Aquela famosa dança das cadeiras, né? Depois de 5 anos as pessoas começam a se mexer dentro da empresa e você perde algumas referências dentro da empresa. Então isso também é importantíssimo para a pessoa, para você entender que vale a pena ficar de casa desde que você saiba equilibrar as coisas. Então isso é só algumas coisas que eu queria passar para vocês, de um pouquinho de história aí do que eu passei, de como é que as coisas aconteceram e têm acontecido, né? Agora na nova empresa, na Safe Latina Cloud Backup, eu estou indo mais ao escritório porque o desafio é novo, criar uma empresa, desenvolver uma empresa quase que do zero, ela é um desafio muito interessante. Estou criando equipes. Uma das coisas importantes que a gente vai falar aqui sobre alta performance, né? Gerenciar equipes de alta performance é diferente de gerenciar equipes normais, de uma performance normal, mediana, como a gente vê na maioria das equipes por aí. E a gente vai falar um pouquinho disso também. Então assim, primeiro ponto, antes da gente falar como que se gerencia essas equipes remotas, a gente precisa identificar alguns fatores para saber se a equipe, se o nosso time, ele é de alta performance, ele pode se tornar de alta performance, ou ele é de uma performance mediana. Então isso é uma das coisas que eu quero elencar com vocês, é o seguinte: primeiro ponto para você identificar, anota aí, vamos fazer o seguinte, se você tem essa oportunidade, pega um papel, pega uma caneta, anota tudo que a gente vai conversar aqui, tudo que eu vou passar para você, e de alguma forma, se você tiver dúvidas ou se você achar interessante, depois você no final pergunta, eu vou ficar aqui disponível para a gente conversar, bater um papo e eu poder tirar dúvidas de quem tiver com dúvida desse lado daí, ok? Então vamos lá. Primeira coisa para a gente identificar se é uma equipe ela é de alta performance. A gente tem que identificar se as pessoas sabem usar as palavras de uma forma coerente. Eu costumo falar que as palavras têm poder. E saber usar as palavras de forma poderosa, de forma assertiva, de forma positiva, faz uma grande diferença. Pessoas, profissionais de alta performance, sabem usar palavras. Você sabia que... ou melhor, vou fazer uma pergunta já, a primeira pergunta para você desse lado.
Você sabe quantas palavras nós temos no nosso dicionário, no nosso vocabulário da língua portuguesa aqui no Brasil? Não? Vou te dar um tempinho para pensar enquanto eu estou falando aqui, mas nós temos, de acordo com o dicionário Aurélio, nós temos cerca de 435 mil palavras. Sabia disso? Pois é. Agora vem a segunda pergunta. Você sabe quantas dessas 435 mil palavras, quantas nós usamos no nosso dia a dia, no nosso vocabulário? Não? Pois é. Nós usamos só de 4 mil a 5 mil palavras. Cerca de 1,5% delas. É muito pouco. Nosso vocabulário é muito pobre na grande maioria das vezes. A gente precisa ler, tem aqui um monte de livros que eu costumo ler para adquirir conhecimento, adquirir vocabulário, usar palavras melhores no nosso dia a dia, poder melhorar, aumentar o nosso potencial. E pessoas de alta performance sabem disso. Pessoas de alta performance leem muito, estudam muito e sabem usar as palavras poderosas, positivas, fortalecedoras para se promover. Então esse é o primeiro ponto, saber usar palavras poderosas. As palavras têm poder. O segundo ponto, para você identificar se você é um profissional de alta performance, se você tem na sua equipe, no seu time, ou se o seu líder é um líder de alta performance, competências de comunicação. Se ele sabe se comunicar bem, se ele usa a comunicação de forma favorável, de forma positiva, se ele se comunica de forma clara, objetiva. E lembre-se, comunicação bem feita não é um tagarela, não é a pessoa que fala pelos cotovelos, é uma pessoa que sabe se comunicar, se apresentar, falar. E aí já vai até uma outra dica que eu lembrei agora, olha, comunicação ela só é 13% falada. Olha que bacana, todo o restante, né, não vou entrar em grandes detalhes, mas todo o restante, corporal. Como é que você se posiciona? Você se posiciona frente, feliz, né, positivo? Ou você é aquele cara que está sempre se comunicando de uma forma pausada, ou um timbre de voz que não muda e aí a pessoa não sabe o que você está comunicando? Então é muito importante que você saiba se comunicar, colocar a voz para fora, peito para cima para poder a voz fluir, sair de uma forma forte, positiva, não impositiva, mas imperativa para que você tenha poder naquilo que você fala e você se comunique bem. Então o terceiro ponto é uma competência emocional. Quais são suas competências emocionais? Você se comunica, você se mostra emocionalmente centrado, de uma forma que as pessoas podem te ver de uma forma positiva? Você sabe como controlar as suas emoções, as negativas, as positivas, como eliminar ou diminuir ou mitigar as emoções negativas e potencializar suas emoções positivas, que mostram para que você é um líder de alta performance, um líder que produz, um líder que entrega, um líder que é admirado pelos seus liderados. E não precisa ter uma posição de líder, não. Você pode ser líder da sua própria vida, hein? Então toma cuidado com isso, presta bem atenção e tem que mudar o seu mindset para algumas coisas que realmente fazem sentido para ser um líder de alta performance. Outra coisa é o autogerenciamento. Pessoas líderes, pessoas de alta performance, elas são autogerenciadas. Elas se gerenciam. Na maioria das vezes elas não precisam que alguém diga todo dia o que ela tem que fazer. Ela já sabe, ela pega e faz. Missão dada é missão cumprida. Então isso é um outro fator importante também, que um líder, uma pessoa de alta performance, sabe trabalhar no seu dia a dia. E falando em autoeficácia, um outro tema muito importante para um líder, ele ser autoeficaz, ele ter uma eficácia de trabalho, de postura, de entrega, que ele mesmo gera nele. Ele não precisa que alguém fique lá empurrando ele para ele gerar resultado e ser eficaz. Ele sabe o que tem que fazer, ele vai lá, faz, entrega e bola para frente. Ele não fica perdendo tempo com coisas que ocupam, mas que não produzem. E quer ver alguns pontos importantes para a autoeficácia? Se quiser, anota aí que eu vou te dar 4 pontos importantíssimos da autoeficácia. O primeiro deles, para você ser autoeficaz, é você ter domínio das suas experiências.
Ou seja, você usar cada experiência sua, pessoal e profissional, para você expandir, para você aprender, para você tirar uma lição. Pessoas de alta performance, ou elas acertam ou elas aprendem. Elas não ficam reclamando, dizendo, eu errei. Elas pegam aquela falha dentro do processo ou de alguma ação delas e elas aprendem, se questionam como eu posso fazer melhor da próxima vez. O segundo fator de uma alta eficácia são as experiências indiretas. São aquelas pessoas que sabem aprender com a falha, com o erro dos outros. Então elas olham e falam assim, bom, se aquela pessoa errou ou falhou, de alguma forma eu vou aprender para que eu não cometa aquela falha, porque eu já sei que aquilo vai acontecer. Então, é importante para você saber admirar, prestar atenção com as experiências indiretas que as outras pessoas te proporcionam e na maioria das vezes a gente acaba escapando, deixando passar batido. Terceiro ponto, persuasão social. Novamente, sua postura, sua vestimenta, como você se apresenta, se você está sempre com uma fisiologia, uma fisionomia boa, positiva, feliz, para frente, se você é uma pessoa que as pessoas querem você perto daquele convívio social. Então ter uma persuasão social é extremamente importante para você. Outros são estados emocionais, né? Como a gente falou lá em cima, um pouquinho antes, né? Saber controlar suas emoções, saber usar cada um desses parâmetros de emoção, positivas e negativas, a seu favor. Né? E aí vai uma dica bacana que é o seguinte, geralmente a gente não tem problemas, pessoas de alta performance não têm problemas com emoções negativas, porque sabe que elas são nossas aliadas. Eric, como que uma emoção negativa é minha aliada? Simples. Se você aprende que cada emoção negativa ela tem uma mensagem por trás, ela tem algo a te ensinar, você tem algo a aprender, é só você parar, prestar atenção e ver o que aquela mensagem negativa, aquela emoção negativa está trazendo para você. E você trabalhar ela para poder evoluir. Pessoas de alta performance é isso, pessoal. E por fim, resiliência. São aquelas pessoas que são igual o bambu, lembra? O bambu, o vento vai, entorta, ele vai e volta e está sempre ali. Pessoas duras, né, como um vergalhão, como um ferro. O vergalhão às vezes até é um pouco maleável, mas pessoas que são uma madeira, né, que não entortam nunca. Quando entorta, quando o vento entorta, ela vai lá e quebra. Então, o quão resiliente você é para trabalhar o seu dia a dia na vida pessoal e na vida profissional. Eu vou dar um outro exemplo de resiliência. Aquela esponja, né? O Bombril, você aperta, né? Então ele sofre uma pressão externa e aí depois quando você solta, ele simplesmente volta ao seu estado normal. E você? Você é mais pedra ou esponja? Pensa nisso em relação à sua resiliência, tá bom? Bom, esses são os fatores. Claro que tem um pouco mais de detalhe, mas não é o foco aqui. Né? O foco aqui é falarmos de como gerenciar equipes de alta performance, né? De forma remota. Então já falamos um pouquinho de como é que a gente identifica se a equipe ela é ou não de alta performance. E agora eu quero falar para vocês alguns pontos importantes para você que tem essa equipe ou faz parte dessa equipe ou um dia sonha em estar numa equipe de alta performance, para um gerenciamento remoto, eu quero mostrar aqui como você pode se comportar ou como você, como líder dessa equipe, como você pode gerir. Tem muitos fatores, vou falar os principais que eu anotei nesses 5 anos que eu passei aí de experiência, de aprendizado e de muita evolução. Tá bom? Então vamos lá. Vou começar. Se você ainda não pegou um caderno, se você ainda não pegou uma caneta, dá uma pausazinha aqui, pega lá, eu te espero para a gente poder começar a falar como a gente pode gerenciar equipes remotas de alta performance. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Como eu disse a vocês, eu tenho trabalhado aí nos últimos 5 anos aí com mais de 9 equipes remotas ao mesmo tempo. E eu posso dizer para vocês que trabalhar com esse tipo de pessoa, tipo de profissional, de vez em quando dá vontade de arrancar os cabelos, porque é complicado, é desafiador, mas às vezes eu não fazia ideia do que a minha equipe estava fazendo. E eles estavam
produzindo efetivamente bem no início. E por um tempo longo, e logo depois o que acontecia? A qualidade do trabalho deles diminuía. E eu ficava frustrado por não ser capaz de me comunicar com eles de uma forma eficaz. E eu tive muitos problemas para gerenciar de uma forma otimista, essas equipes de forma remota. Mas depois desses 5 anos de aprendizado e de amadurecimento, eu desenvolvi, algumas competências que me ajudaram bastante a vencer todo esse desafio. E essas estratégias eu uso até hoje para me ajudar a gerenciar essas equipes de forma coerente, produtiva e motivada. Uma outra experiência que contribui de forma significativa é o ato de eu ser professor de várias disciplinas de MBA, como eu já falei para vocês aí nos últimos 9 anos, e ter já ajudado mais de 8.000 alunos a estudar de forma remota como tutor deles. Essas estratégias sobre como gerenciar as equipes virtuais são o que eu uso no meu dia a dia, no meu trabalho, e como eu tenho ensinado vários gestores que me perguntam como ser um líder mais efetivo e como eles podem usar a estratégia da comunicação de forma mais produtiva. Afinal, muitos profissionais sonham em trabalhar de pijama, mas apenas alguns poucos conseguem fazê-lo com orgulho e profissionalismo. Algumas pessoas simplesmente produzem melhor em um escritório tradicional e não tem nenhum problema nisso. Em um escritório tradicional, o ambiente ele é fortemente mais social. Vamos entrar nesse entendimento. E você entra no trabalho e interage com seus colegas porque você não pode evitá-los. Eles estão ali, te chamam para um cafezinho, para bater papo, alguma coisa assim. Mas há outras pessoas que se dão bem sozinhas, em um monastério sagrado no topo de uma cordilheira mística, desde que haja Wi-Fi confiável e uma ótima cafeteria. Não é verdade? Bom, essa pessoa não precisa estar perto de outras pessoas para trabalhar com foco em suas tarefas. Essas equipes remotas efetivas são formadas por indivíduos altamente motivados e que podem concluir tarefas no prazo sem serem gerenciados naquela, como é que a gente fala? Microgerenciados, no dia a dia, tarefa a tarefa. E isso não quer dizer que eles fizeram um voto de silêncio também, Afinal, esses trabalhadores devem estar comprometidos com a comunicação, com a equipe, com seus clientes, com os fornecedores, e eles entendem que uma comunicação clara, detalhada e contínua é vital para que uma equipe saudável se mantenha perpetuamente, ao longo do tempo. E aí eu quero falar para você sobre o seguinte: a primeira coisa que você tem que prestar atenção é como você vai compensar o fato de você não estar fisicamente próximo da equipe. Então a distância física, às vezes, não é notada num curto espaço de tempo, mas com o passar do tempo cria-se aquele isolamento profissional e até mesmo pessoal. E essa é uma das maiores razões pelas quais as equipes virtuais falham. Sabia disso? E justamente porque elas não compensam o fato de que os membros da equipe não estão mais fisicamente próximos uns dos outros. Com isso, perde-se a identidade de time ou até de equipe. E os profissionais se esquecem uns dos outros, dos membros da equipe, vivem em seu próprio mundo e não se comunicam ou colaboram de uma forma positiva e sistêmica. Alguns dos fatores que eu considero essencial para um líder de alta performance se destacar no gerenciamento da sua equipe remota é o fato desse gestor incentivar habilidades muito específicas com os seus liderados, com o seu time, com a sua equipe. Algum deles é a autoeficácia, que eu já comentei aqui. O que é essa autoeficácia, afinal de contas? É a crença de que um profissional possui em sua capacidade de apresentar níveis de performance necessários para chegar num objetivo e, com isso, atingir um resultado de forma mais eficiente que a maioria dos profissionais não conseguem. O outro é o otimismo e a resiliência, que é a capacidade que o profissional tem para se desenvolver e atuar com as suas atribuições com competência, mesmo estando num ambiente sob pressão. Gerar rapidamente resultados para as crises que se instalam em determinados momentos do projeto ou da sua vida profissional, com determinação, além de saber demonstrar criatividade, visão positiva para encarar soluções, mesmo com pouquíssimos recursos. Em um ambiente virtual,
você precisa criar oportunidades para que os membros da equipe apenas se desenvolvam, formal ou informalmente, beleza? Então, isso significa que você precisa realmente se comunicar e criar oportunidades, como reuniões regulares para que todos possam desenvolver as suas habilidades. Um outro ponto é desconfiar daquela sobrecarga de bate-papo e de e-mails. E isso é um grande desafio, porque se por um lado você precisa ter certeza de que todos esses profissionais estão se comunicando de uma forma eficiente, por outro lado, a equipe pode se distrair e se sobrecarregar. Ter um alto índice de troca de mensagens pode não ser um sinal de produção. Afinal, se ocupar não é a mesma coisa que produzir, e a maioria dos profissionais não entendem esse conceito de alta performance e acabam se perdendo aí no meio da troca de mensagens, de bate-papo, seja elas por aplicativos como o WhatsApp ou aquele Telegram, e até mesmo serviços de correio eletrônicos, ou seja, os e-mails. O mais recomendado para esses casos é que o líder instrua seus liderados, a sua equipe, a separarem o tempo deles em blocos específicos no dia a dia de, por exemplo, comunicação interna com comunicação externa. E lembrando que esses blocos de tempo precisam ser atrativos o suficiente para atender não só uma agenda local, como uma agenda global, que no caso desse time ser global, ou no caso de um profissional atender uma agenda com mais de um país ou uma região demográfica, beleza? Então você tem que se certificar de que os membros da equipe não estejam inscritos, dentro de muitos canais de comunicação ao mesmo tempo. Ao invés disso, estejam recebendo apenas as mensagens que precisam ter acesso a elas. Outra coisa é você saber escolher o estilo de comunicação correto. Ou seja, para aquelas equipes remotas, uma sala de bate-papo funciona como um escritório virtual. Também é conhecido como um refrigerador de água virtual. O que é isso? É aqui que a sua equipe interage entre si como um grupo. E algumas maneiras de usar essas salas de bate-papo para que a equipe remota possa servir e se cumprimentar diariamente, as pessoas podem utilizar para deixar um feedback, por exemplo, só fazer um comentário de um trabalho de um colega, comentar o assunto de um projeto, uma lição aprendida, alguma falha que ela presenciou, que ela viu. Então, assim, tem vários temas que podem ser utilizados nesse momento. E, claro, você poderia fazer isso com e-mails, mas você realmente quer usar o e-mail para isso? Então, você tem que saber se, às vezes, uma sala de bate-papo é mais usual. A caixa de entrada dos e-mails ela é facilmente sobrecarregada com muitas mensagens e spams. Mesmo mensagens internas, sabe? Aquelas que podem ser só de comunicação, acaba se tornando um spam. E se você não tem que tomar nenhuma ação sobre aquele determinado e-mail, torna-se ineficiente ficar recebendo aquelas mensagens só para você ficar lendo, só para encher a sua caixa postal. Uma outra coisa, você tem que incentivar todos da sua equipe a mover-se, a se movimentar dentro da comunicação. E para isso, às vezes usar uma única ferramenta de bate-papo central pode ser que ajude, tá bom? Bom, tanto o Slack quanto as outras ferramentas, ela permite que você crie várias salas de bate-papo. E isso pode te ajudar a ter tópicos. Você pode criar tópicos de ideias, de assuntos, de temas específicos que ajudem de forma virtual a discussão dentro do time, dentro da equipe. Outra coisa que você pode fazer dentro dessa metodologia, dependendo de suas necessidades, a escolha do tipo de comunicação que funciona melhor. Por exemplo, você tem que determinar para aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero comunicar, qual é a melhor ferramenta. O e-mail, por exemplo, ela serve para interações rápidas. Você também pode substituir a maioria das comunicações por um e-mail simples, puro, com outras ferramentas, como ferramentas de gerenciamento de projetos ou programas de bate-papo. Falando nisso, além do e-mail, programas de bate-papo. A gente tem que saber usá-lo de uma forma coerente. O Hangouts do Google e o Skype são ótimos para mensagens instantâneas rápidas em que você precisa de interação em tempo real. Uma outra ferramenta é uma ferramenta de bate-papo por vídeo.
né, alguns tipos de comunicação que só devem ser tratados por voz, você tem que usar esse mecanismo. Qualquer tipo de problema emocional, como problemas de desempenho, deve ser tratado por telefone, ok? Então, o bate-papo por vídeo ele seria ainda melhor, pois oferece mais dicas visuais do que está acontecendo com uma outra pessoa, tá certo? E por fim, uma outra dica são as ferramentas de gerenciamento de projeto. Elas mantêm a sua comunicação muito mais organizada para que você possa consultá-la posteriormente. Ou talvez, de repente, quando as pessoas ingressam na empresa, possam ter acesso aos pontos discutidos anteriormente em projetos anteriores, né? Outra coisa, você pode criar vídeos curtos, né? E aí é mais fácil você usar, por exemplo, o YouTube para deixar um vídeo que vai ser sempre replicado para o seu time. Por fim, tecnologias de videoconferência. Essa você pode utilizar para fazer reuniões em tempo real, né, com a sua equipe e utilizar isso periodicamente para que todos possam se ver, se comunicar, falar. Isso mantém a união, né, a forma do time se sentir mais junto, coeso, unido, né? Mesmo aquele profissional que está aqui sentado sozinho, ele acaba fazendo parte de uma equipe e se mantém aí de uma forma unida e altamente produtiva. Bom, existem várias opções de tecnologia para bate-papo por vídeo, né? E algumas que eu costumo dizer para as pessoas é o Hangouts do Google, né, o Slack, o Skype e o Zoom, né? Além do Zoom tem o Webex, né, da Cisco, que são algumas dessas alternativas. Na minha opinião, o Zoom é provavelmente a melhor tecnologia e ela possui dezenas de pequenas otimizações que melhoram a sua comunicação remota. Então, utilizar essas tecnologias ao nosso favor já não é nenhum desafio tecnológico, né? Tá aí para todo mundo poder usar, já que a maioria dessas empresas já citadas, né, que a gente comentou, elas criam essas tecnologias dentro de um modelo simples de usar, né, aquele instale e use. Eu mesmo utilizo o Zoom em grande parte das minhas videoconferências com parceiros, fornecedores, clientes, todo mundo. E dessa forma eu economizo tempo em deslocamento e tempo em espera para iniciar uma reunião. Sabe quando você entra, fica esperando todo mundo chegar? Então isso acaba quando você tem uma tecnologia de videoconferência. Bom, além disso, você pode definir um ritmo para as reuniões. Então você precisa ter um ritmo da reunião, que significa definir a reunião periódica dentro de cada equipe e uma reunião geral para toda a empresa, se for necessário. A frequência exata depende da pessoa e do tipo de trabalho, mas eu recomendaria as seguintes reuniões mínimas para você que está buscando aí algumas opções. Uma reunião diária dentro da equipe, rápida, em menos de 10 minutos, só daquele modelo ágil, só para você entender o que a pessoa vai fazer, vai entregar, vai produzir dentro daquele dia. Uma outra coisa é uma reunião semanal dentro de uma equipe ou de uma reunião só com os líderes de alguma equipe regional. Então isso também costuma ser muito produtivo. E essa reunião é uma maneira de identificar problemas e minimizar aqueles e-mails que acontecem durante a semana e lidar com tudo dentro de uma reunião única com um líder ou com uma equipe mais enxuta. E uma reunião semanal ou quinzenal geral para toda a empresa ou para toda a tua equipe global. E isso deve ser curto, também geralmente 30 minutos para você só dar aquela alinhada geral de tudo que você precisa abordar com os membros da sua equipe. Essas são recomendações curtas e simples, mas que já ajudam a um líder a programar reuniões e que sejam verdadeiramente produtivas, além de manter um canal de comunicação efetivamente forte com a sua equipe. Eu recomendo que seja feita uma cultura, sabe, muito parecida com a cultura das empresas de portas abertas, ou seja, um canal de comunicação aberto com seus liderados. Isso é extremamente importante. E essa frequência de reuniões dá para a equipe e para a empresa um sentimento de pertencimento, de sabe, fazer parte. E é claro que o líder está mais próximo, ele vai estar ali ajudando no dia a dia, apesar da distância física ser grande. Uma outra coisa importante, colaboração efetiva de documentos e planilhas. Se você tem um documento que está sendo editado por muitas pessoas, ferramentas de compartilhamento na nuvem é uma ótima opção.
Então, se você tem aquele documento, aquele Word, aquela planilha do Excel que mais de uma pessoa trabalha, é extremamente interessante que você use essas ferramentas de compartilhamento na nuvem e de compartilhamento de trabalho, onde todos podem editar, escrever no mesmo documento, mesmo em locais distantes. Muitas ferramentas dessa de gerenciamento de projetos também têm recursos de compartilhamento de arquivos e de colaboração. E o que é uma alternativa, né, para colaborar com vários documentos ao mesmo tempo. Mas lembre-se que a maioria das empresas, existe uma política de segurança importante que você precisa prestar atenção. Elas às vezes estão implementadas e você deve respeitar e ter conhecimento das políticas para poder compartilhar documentos e informações de forma global ou regionalizada, tá bom? Então isso é muito importante. E é óbvio, né, a política de segurança ela ajuda no roubo, na fuga, no vazamento de informações privadas, importantes, secretas ou sigilosas da empresa. Afinal, ninguém quer ser o responsável por vazar esse tipo de informação, não é verdade? Bom, vamos lá. Continuando, configurar um sistema de gerenciamento de projetos e realmente usá-lo. Dependendo do tamanho das equipes, o líder pode ficar tentando usar ou lidar tudo com as coisas que acontecem, tudo por e-mail, e não ter um sistema de gerenciamento pode às vezes falhar dentro do seu processo de gestão. E essas ferramentas de gestão também ajudam a organizar e armazenar arquivos compartilhados. Então, se você gerencia a sua empresa ou a sua equipe apenas com e-mails, ela pode se tornar rapidamente uma bagunça desorganizada e incontrolável. E gerenciar esses projetos de forma sistêmica e integrada passou a ser um desafio para o líder que precisa englobar os processos de identificação, definição, combinação, unificação e coordenação dos processos e de atividades de um projeto. Esse sistema deve ser capaz de auxiliar o líder a manter os stakeholders ou as partes interessadas unidas, né, comprometidas com o projeto, antecipando as mudanças, suportando efetivamente diferentes portes do projeto, além de cortes, além de manter, né, tudo unido e de uma forma única. Então, eu quero falar para vocês algum desses métodos que eu conheço, que eu uso, que a gente conhece. Um deles é o método WHERE, né? Esse sistema ele tem como base os processos de gerenciamento propostos pelo guia do PMBOK, né, do PMI, para iniciar, planejar, executar, monitorar, controlar e fechar os projetos. E essa metodologia e os seus modelos, né, os templates desses documentos, eles podem ser adaptados para um tipo de projeto, para um tipo de empresa que eles estão sendo aplicados, estão sendo implementados. Outro modelo é o Prince2. Esse é o modelo de gerenciamento de projetos não proprietário genérico, né? Ele é um ponto ele pode ser aplicado a qualquer projeto, independente do seu porte, do seu tipo, da organização, da região geográfica ou cultural. Então isso também é bem utilizado no Brasil. Outro é o Canvas, né, do José Finocchio, que é um quadro de modelo de negócios, que é uma ferramenta de gerenciamento estratégico que permite desenvolver e esboçar modelos de negócios novos ou já existentes. E ele é um mapa visual pré-formatado contendo 9 blocos de modelos de negócio. Bom, uma outra dica é implementar sistemas. Sem sistemas, seu negócio pode desmoronar. Um negócio em um escritório ele pode funcionar simplesmente pelo fato de que pessoas podem falar pessoalmente e olhar umas para as outras, certo? Em uma equipe virtual, cada pessoa pode estar em seu próprio mundo. Elas podem desenvolver seus próprios processos e procedimentos e que não combinam de uma maneira ou de uma forma com que os outros membros da equipe estão habituados a trabalhar. É melhor ter uma maneira documentada e padronizada de trabalhar para que você esteja constantemente se aprimorando. Por exemplo, em nossos negócios, os desenvolvedores seguem um processo muito específico para dar sugestões, construção, testes e a documentação dos projetos do que a gente está desenvolvendo lá na Safe Latina. Outra coisa é permitir uma quantidade de horas de trabalho flexíveis, porém com alguma consistência. Um dos principais fatores que às vezes é de grande motivador para as pessoas que trabalham em casa
e com razão, é a flexibilidade e da mudança com as horas de trabalho. E é importante ter essa flexibilidade e a capacidade de garantir esse grau de flexibilidade ao gerenciar suas equipes remotas, tá bom? Por outro lado, se a liderança for totalmente solta e sem gestão, será completamente desafiador ao líder desenvolver e gerir um modelo de colaboração compartilhada, quando todos os membros da equipe estiverem online ao mesmo tempo e puderem bater papo. Então essas habilidades são, em grande parte, características desenvolvidas e aprimoradas para que o líder seja efetivo, respeitado e seguido, mesmo que de uma forma remota. A equipe ela precisa se sentir automotivada, autodeterminada, saiba como realizar suas atividades com otimismo e autoeficácia, com resiliência e autoconcordância. Lembra que a gente falou lá no início sobre isso? Então, essas habilidades podem e elas devem ser desenvolvidas pela equipe com uma devida e correta orientação do líder. O que eu tenho visto em trabalhos e pesquisas realizadas por onde eu tenho levado esse modelo é que o líder, na grande maioria das vezes, não tem essas habilidades intrínsecas em seu DNA, né, de liderança. Ou seja, por proliferar emoções positivas ou por transformar a sua equipe em uma equipe autogerenciável. E essas disfunções de liderança não são também culpa dos próprios líderes, pois se não há uma empresa, né, dentro da empresa, um meio de se preparar o líder para ser um líder com essas características peculiares, essa deficiência acabará aparecendo no seu modelo de gestão e mais cedo ou mais tarde isso vai impactar o time. A empresa ou o próprio líder precisa entender que esse modelo de liderança remota não se utiliza no mesmo mecanismo de uma gestão de liderança presencial. E essas habilidades e comportamentos, elas devem ser buscadas, aprendidas, desenvolvidas e aprimoradas, beleza? Outra dica, acompanhar a produtividade da equipe. Se a sua equipe virtual ou remota, você precisa medir a produtividade de uma forma transparente e positiva, mas sem criar nenhum impacto ou nenhum desconforto para a sua equipe, beleza? Então, como é que você pode fazer isso? Então, primeiro você tem que obter uma comunicação transparente sobre a forma de mensurar a produção e o desempenho da sua equipe, para que você saiba rapidamente, em algumas semanas e não em 6 meses, se cada membro da sua equipe está produzindo ou não, está sendo produtivo ou não. Existem várias ferramentas disponíveis para que você, líder, possa praticar, utilizar e medir de forma online, tal como, por exemplo, o Sales Hand, né, que são ferramentas úteis para fazer esse tipo de medição. Essas são algumas das dicas, tem muitas outras, tá, pessoal? Não dá tempo de falar tudo aqui. Essas são algumas dessas dicas que eu anotei aí no decorrer desses 5 anos de experiências com equipes remotas. E o que eu posso te dizer agora no finalzinho aí, daqui a pouco eu vou estar disponível para a gente bater um papo. Eu quero te dizer uma coisa, olha só, se liga. O mundo não é dos que falam, são dos que fazem, tá bom? E eu sei que muitos desafios podem surgir na hora em que você for colocar em prática tudo isso que eu disse aqui. Tudo isso aconteceu comigo e eu consegui dar a volta por cima. Consegui transformar a minha carreira de uma forma produtiva, agradável, feliz. Foram 5 anos maravilhosos que eu passei gerenciando essa equipe remota. Aprendi muito, agregou muito valor para mim. Acho que para futuros desafios isso vai fazer uma grande diferença na minha performance. Hoje eu tenho usado tudo isso que eu aprendi para agir melhor em alta performance lá na empresa, na Safe Latina. Então, essas foram as dicas que eu quis trazer para vocês, algumas recomendações. Não dá para falar tudo, infelizmente, a gente tem um tempinho curto, rápido aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos agora ouvir um pouquinho o seu lado, que você anotou aí. Lembra que eu pedi para você pegar um caderno, para você pegar uma caneta. Espero que você tenha anotado, feito algumas perguntas. Vou abrir para vocês fazerem seus comentários e aí a gente pode interagir de uma forma melhor. Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos por aí. Vou parar agora para a gente
responder, tirar dúvidas e perguntas, tá bom, pessoal? Um abraço, obrigado, até a nossa próxima palestra.